Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de poder falar da tua palavra. Fala conosco nessa noite, perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa nossas falhas como seres humanos, usa nossas vidas conforme o seu querer. Em nome de Jesus, nós oramos por todos que estão aqui e também, Senhor, por aqueles que não têm aonde hoje encostar a cabeça, o frio que está, nós queremos que a temperatura vai cair um pouco mais para mais tarde, mas nós, pela tua infinita misericórdia, como nós tivemos uma chance, nós queremos também que o Senhor, a mesma oportunidade que o Senhor deu para nós, queríamos que o Senhor também desse para aqueles que não têm a quem possa pedir ajuda nessa noite. Em nome de Jesus, sabemos que está muito frio, nós te pedimos isso pela tua infinita misericórdia, que o Senhor alcance também aqueles que não têm onde encostar a cabeça. Não permita, Senhor, que aqueles que vão fazer uma fogueira, que vão estar para se aquecer durante a madrugada, durante a noite, não permita que nenhum mal aconteça com nenhum deles, porque já vimos muitas histórias de pessoas que colocou uma vela, colocou um fogo próximo e acabou pegando fogo e a pessoa acabou até mesmo morrendo. Então nós, pela tua infinita misericórdia, pedimos isso. Que o Senhor alcance também esses, em nome de Jesus. Não deixe nenhum mal aconteça com nenhum dos nossos companheiros que estão lá fora sem ajuda nenhuma. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmão, Gênesis. Capítulo 18, versículo 14. Quando Deus ele envia 3 anjos para ir na casa de Abraão para falar para ele que Sara, com idade avançada, ia ter um filho. E Abraão, ele ouve o que o anjo fala, mas Sara, ela ri, dá risada, achando impossível de acontecer aquilo lá. Sara ri, ela dá risada, é por isso que Isaac chama errado, chama Isaac, porque Isaac quer dizer risco. Então, no versículo 14, Deus ele fala assim, olha, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Você acha que haveria alguma coisa difícil para ele, para Deus? E por que nós duvidamos do que ele pode fazer na nossa vida? Ou a gente crê, como diz as Escrituras, ou a gente não crê, como diz as Escrituras também. Então não dá para a gente achar que a gente, ou pensar que a gente acredita, mas na realidade a gente não acredita em nada. Olha, eu falou hoje aqui. Eu falou bastante aqui hoje. Quem estava aqui viu o que ele falou. Poder superior, procurar, crer em alguma coisa. Pessoa de poder superior. É lógico que a gente queria que vocês crescem no Deus que a gente crê, Deus do possível. Então quando Sara ri, ele pergunta, haveria alguma coisa difícil para Deus, para o Senhor? Um dos anjos
fala para ela, haveria alguma coisa, porque Sara, ela estava numa idade avançada. A Bíblia diz que já tinha cessado o costume das mulheres para com ela. Humanamente, era impossível ela ter um filho na idade de 90 anos. Era impossível. Mas aí o anjo pergunta para quando ela ri, quando o anjo fala que ela vai ter um filho com 90 anos, mas como? Né? E aí os anjos perguntam para ela, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Para você, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Então por que nós não cremos? Então vamos crer. Né? Como diz as escrituras, a gente deve crer. E aí, eu quero meditar com a gente aqui uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos. Lá na Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Para você ver o impossível de Deus. Como que Deus, ele age no impossível. Mas, para que Deus, capítulo 12, para que Deus age no impossível, para que o impossível aconteça, algumas coisas tem que fazer. O Guarulhos falou sobre isso, sobre orar, né? Falar com Deus, orar, falar com Deus superior, tal coisa. Ele falou que hoje estava ouvindo. Um defeito que a gente tem, isso não é seu defeito, mas é de todo ser humano, é que ele não ora, cara. Ele não fala com Deus, ele acha que Deus tem a obrigação de adivinhar o que ele está passando, o que ele está vivendo, a situação que ele está enfrentando. Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que confessar com a nossa boca, falar com a nossa boca aquilo que a gente precisa. Tem que falar, você abre a boca para falar tanta coisa, tanta abobrinha, às vezes, de vez em quando. Por que a gente não usa a nossa voz, a nossa boca para falar alguma coisa para com ele? Quantas coisas que não aproveita a gente fala? Atos 12. Quantas coisas que não aproveita a gente fala? Um monte, eu também falo, todo mundo fala. Então a gente tem que falar com Deus, orar é falar com Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, mas desde que a gente fale. Você não vai, já falei isso aqui, você não vai no lugar comprar alguma coisa e vai ficar parado, vai esperar que o cara venha tentar descobrir o que você quer. Tem que chegar, tem que pedir, quero 6 pão, quero uma coca, quero um refrigerante, quero um né? Hoje a gente foi no mercado e cada um pega umas coisas, né? Para eu pegar o que eu pego sempre, eu tive que chamar alguém e pedir o que é que você fica ali. Eu não vou chegar lá com o meu carrinho, ficar parado lá esperando, e o cara descobre o que eu vou pegar. Os que já conhecem, já sabem o que eu vou pegar, porque toda semana eu pego a mesma coisa. Mas hoje não eram os mesmos que estavam lá, a gente diferente, então eu tive que pedir. Então a gente tem que pedir para Deus. Você não pode ficar calado com a boca fechada. Mas a boca fechada não entra mosquito. Não, mas você tem que falar com Deus. Para falar baboseira você não pode. Para falar com Deus você tem que falar. Entendeu? Então uma circunstância que a gente fala. Hoje a gente acha que Deus tem que abençoar nós, porque nós é legal, porque nós tem zóio azul, né? Então Deus tem que abençoar nós. E não é assim. A gente tem que falar. Como tem gente, eu tenho certeza, plena convicção, talvez pessoas que você nem conhece, que estão orando para você. Amém. Para que você vença essa dificuldade. Então está só assim. Então olha o que aconteceu, ó. Vamos ler aqui. Capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, o irmão do João. Pedro, João e Tiago no barquinho. Pedro, João, Tiago no barquinho. O Tiago era o Tiago. Quando Jesus ele ia orar à parte, Jesus sempre levava 3 com ele: Pedro, João e Tiago. Só que o Herodes mandou matar o Tiago. Matou o Tiago a espada aqui. E matou a espada Tiago, irmão do João. Um dos Boanerges, né? Porque
no mercado, quando um negócio engraçado, mas assim, ele está falando uma coisa para o cara ficar de boa, o cara pega e abre a boca. Né? A gente estava passando suco e foi passado no suco que não pode. Não pode. Não vai trazer lembranças e tal, né? Então não pode, aquele suco não pode. E aí, eu falei para o Fábio, esse suco não pode. O Fábio falou, esse suco não pode, você pode cancelar o pedido, né? Você vai. A moça falou, tudo bem. Só que continua na tela. Continuou na tela. Eu peguei, eu vim lá para pagar, para cancelar, não vai pagar. E aí eu falei para o Fábio, esse jeito de não dá estardalhaço, não, né? O que foi, pastor? O que está na tela? Aí eu falei, pô, aí olhou. Não, o que está na tela? O que está na tela? Eu falei, não, que não saiu na tela ainda. O negócio lá, quer dizer, a gente está falando de cara, não precisa falar para todo mundo ouvir. Vamos só dar um sinal para o cara. Cancelou, vai estar na tela, discreto. Discretamente, tem coisa que tem que ser discreto. O Tiago era assim, mas o João, ele falava alto, você falava coisa baixinha para ele. O quê? O que você falou? Ah, não acredito. Então, fica ruim isso aí, né, cara? E ele era o Tiago era um dos modernos, pode ser provão. Falava alto. Eu conheci um cara que falava alto. Pastor. Ele falava estremecido, eu não sei estremecido que ele falava. Né? Voz de trovão. Olha aqui, matou o Tiago. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Olha só, ele matou o Tiago, então agora eu vou matar o Pedro. Olha lá. E eram os dias dos árbitros, e havendo prendido, fechou, colocou ele na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que guardassem, apresentavam depois ao povo, depois da Páscoa. Então, toda a Páscoa eles matavam um cristão e estava chegando a vez do Pedro. Agora, vamos pensar comigo aqui. 4 quaternos de soldados. Quantos soldados é? 40. 4 quaternos. 4 vezes 4. Hã? 16. Então era 16 soldados cuidando do Pedro. 16, para que ninguém invadisse lá, para que ninguém fosse lá e resgatasse o Pedro. Então tinha 16 soldados cuidando dele. Amém? Amém. Olha só, 16 soldados vigiando. Então tinha um cada lado de Pedro, tinha na porta, tinha espalhado para todo lugar na prisão, porque era caverna, era caverna. Então naquele espaço ali da prisão, tinha 16 soldados só para cuidar do Pedro. Versículo 4. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, olha aqui, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a igreja estava pedindo a ele por Deus. É a mesma coisa, vocês estão aqui, presta atenção no que eu falo para vocês. Vocês estão aqui, vocês podem pensar que não tem ninguém orando por você, mas tem. Sua avó, sua tia, eu não sei quem, está orando para que você seja abençoado, para que você entenda o poder de Deus na sua vida. Tem gente orando por você. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Talvez não é aquela oração como a gente está acostumado a ver, mas é uma oração simples. Deus ele não gosta de palavras persuasivas, presta atenção. Deus gosta de sinceridade. Tem alguém orando por você, pode crer no que eu estou te falando. Tem alguém orando por você. E aí a igreja fazia oração para Pedro. Aí, Pedro, pois, versículo 6. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Aqui,
soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A igreja orando, como tem orando, alguém orando por você lá onde você mora, para que Deus te cure, liberte, restaure. A igreja estava orando. Quando a igreja estava orando, Deus mandou um anjo lá. O anjo foi na cadeia, né? Cutucou o Pedro, ele estava dormindo, terceiro sono, não sei que hora que era. Ele dormindo, o anjo cutucou ele e falou assim: Pedro, levanta, vamos embora. Pô, tomara que hora para mim ir embora. Quem está orando para você ir embora? Pode esquecer esse negócio. Se você está pensando que a pessoa está orando para você ir embora, você não quer. Está orando para você mudar de vida, para você ser diferente. Para você sair daqui uma outra pessoa. Não você voltar para sua casa o mesmo que você chegou aqui. Você tem que sair daqui, a pessoa está orando para que você mude de vida. Se você está orando para a pessoa orar para você ir embora, esquece aí. Muda o pensamento. Bem, aí Pedro levantou. E quando Pedro levantou, as cadeias que estavam prendendo ele, eu não sei, eu vou imaginar, porque a gente já viu nesses filmes antigos, as pessoas que ficavam presas lá, ficavam presas assim, né, com a mão assim. Não sei se era. As pessoas que ficavam presas com a mão assim, amarrada. Corrente, lá era corrente, não era corda, era corrente. Eu não achei que ele estava assim, né? O outro estava pendurado, não sei. Os soldados aqui. Estourou, ficou horrível, ficou horrível, ficou ele. E disse, versículo 7, parte final: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e amarra as sandálias do teu pé. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da sua capa e segue. A sua capa joga nas suas costas e segue. E os soldados? O 16 estavam lá cuidando dele. Deus ele fez a obra ali, antes que os caras não tinham. Mas Tiago já era, Tiago morreu. Agora ela veio do Pedro, só que Pedro, Deus tirou ele antes. Deus se resolveu. será que eu tenho uma nada para Tiago? Deixa eu ver. E saindo seguia, e não sabia, Pedro estava sonhando. Pedro não sabia que era real. Parecia um sonho. Talvez vocês não tiveram muita experiência com Deus ainda, talvez vocês tenham. Eu sei que eu já tive. Mas parece um sonho, a coisa é muito rápida, mas parece que ao mesmo tempo demora muito. Uma coisa que acontece, uma experiência sua com Deus acontece rápido, mas ao mesmo tempo parece que é uma eternidade, demora. Pedro parecia que estava sonhando. Para ele não era real aquilo que estava acontecendo. Ele estava sonhando acordado para ele. O negócio foi tão grande que Deus fez ali que Pedro parecia que estava sonhando. E olha aqui, saindo seguia, e não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava para a rua, a qual se lhe abriu sozinha. Naquele tempo não tinha portão eletrônico, mas quando o Pedro chegou com o anjo na frente do portão, a porta fez assim, abriu sozinha. Eita Deus, glória a Deus. Não, a gente falando isso parece que é a história da carrocinha. A gente falando isso, você que não conhece, né, que está pela carne, fala, mas aconteceu. Quando eles chegaram na frente do portão, o portão foi sozinho assim, ó. Ele não estava com o portão, com a chave, com
negócio da verdade, controle do portão. Pedro não estava. Quando o anjo mais Pedro chegou na frente do portão, o portão abriu sozinho. E eles foram embora. Olha aqui. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou do seu favor. Disse assim: Pedro, agora você se vira. Já está fora. Você não vai morrer mais amanhã. Estava chegando na frente e morreu. Agora você se vira. E Pedro, tornando assim, Pedro acordou, parecia um Pedro ficou extasiado. Tornando assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da morte da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, a mãe do João, irmão do Tiago, que tinha sido morto. A casa que ele vai primeiro, da Maria, que era mãe do João, que era irmão do Tiago, que tinha sido morto pouco tempo atrás. Pedro foi lá. Só que quando Pedro chega lá, o povo estava orando. O que Pedro faz? Uma coisa normal. Bateu na porta. Oh! Não quero ficar, costumo ficar batendo aqui, só estou dando um exemplo. Batendo, ficar ruim. Porque ele vai reclamar isso aqui. Ele vai reclamar. Vou passar a pequenininha, ninguém captou. Aí, escuta aqui. Ninguém captou. Pedro bateu na porta. Ô! E é isso aí? Olha lá. Versículo 12. E batendo na porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pedro bateu na porta e escutou. Naquele tempo não tinha olho mágico também. Eu creio que as casas eram mágicas, sabe? Pensando o que era, pensando o que era. Ela foi ver quem era. E conhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta, mas ela conheceu a voz de Pedro. De alegria, não abriu a porta. Mas, correndo para dentro, falou: vocês não sabem quem está na porta aí? Pedro. Pedro está na porta. Ninguém gritou, porque ele estava sendo guardado por 16 soldados. A cadeia a porta era de ferro, não tinha a mínima possibilidade de ele sair. Né? E aí, acharam que a menina estava doida. Aqui, disseram: está fora de si. Está maluco, não é possível, ele está preso. Como é que ele está aqui na porta? Não, ele está aqui. Não, ele está lá. 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 Não, ele está aqui. Até para fazer uma musiquinha, né? Às vezes eu estou assim, você tem que ser mais sério, você tem que ficar brincando. É. Não, ele está lá. Não, ele está aqui. Não, ele está lá. Não, ele está aqui. Não, ele está lá. Não, ele está aqui. A menina falava que ele estava aqui e o povo que estava lá falava: não, ele está lá, ele está preso. Está fora de si. Mas a menina afirmava que era Pedro. E disse: aí todo mundo: não, não é Pedro, não, é um anjo, está vendo o espírito de Pedro. Vocês estão vendo um anjo, não é Pedro, não, é um anjo. Olha aqui. Mas Pedro perseverava em bater. Aqui. E quando abriram, viram e ficaram espantados. Pô, você estava preso com 16 soldados cuidando de você lá? O que você está? Uma vez, outra noite, o que aconteceu? Ninguém falou não. Aconteceu que foi através da oração na igreja, a gente estava orando. O menino foi preso, ele ficou, a mãe ficou um tempo sem ver. Sem ver o menino preso, ele foi 2 anos, 3 anos, ele ficou preso. Só que a gente orava por ele, e a mãe deixou um dia de orar por ele. Aí um dia a gente estava na igreja, estava pregando e orando, né, para que Deus fizesse uma obra na vida dele, na vida da mãe dele. De repente, a mãe dele orando, e assim, ó. Olha quem estava abraçando dele, era um menino. Oh, glória a Deus!
o irmão que foi lá e soltou, cantou de verdade mesmo. Fazia 3 anos que a mãe não via. Entendeu? E ele continuou na igreja depois da mãe. Então, eu vivi isso hoje, eu vivi isso aqui. Aí, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e era ele, ficaram espantados. E acenando ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor fez assim. Ele viu um alvoroço. Esse cara vai ser morto amanhã. Amanhã vão matar ele. Não tinha como ele fugir. Para quem era a família dele, já tinha entregado os pontos. Quem eram os amigos dele que não confiavam em Deus, não tinha que fazer mais. Vai fazer o quê? 16 soldados deixando o cara. O cara amarrado. As portas da cadeira de ferro. Como é que ele vai sair de lá? Então, para algumas pessoas, era impossível acontecer isso. É possível. Aí, o que acontece? Ficou aquele alvoroço, todo mundo alvoroçado, pessoal. Calma, gente. Calma. E Pedro contou como o Senhor tinha tirado ele lá. E sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha feito, se ele havia feito de Pedro. O soldado, por exemplo, tem que resgatar ele. Ele fugiu, agora vamos resgatar, né? Chama resgate, chama todo mundo e vamos resgatar o Pedro. Ele tinha fugido. Olha lá, versículo 19. Quando Herodes procurou e não achou, feito petição aos guardas, mandou o justiçar. E partiu da Judéia para Cesaré de Filipe, e ele estava irritado com os tiros e os de Sidom. Mas esses, vindos de comum acordo, teve com ele, e obtendo a amizade de Blasco, que era o marido do rei, pediu paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num designado vestido Herodes das vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E a voz do povo exclamava: voz de Deus, não do homem. No mesmo instante, veio o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, morreu ali. Herodes não deu glória a Deus, Herodes ia matar o Pedro amanhã. Não deu graças a Deus ou glória a Deus, os bichos dele. Eu não consigo isso aqui para nós, irmãos. Traz isso aqui para nós. Haveria alguma coisa possível para Deus na sua vida? Não. O que está faltando para que Deus faça o possível? Agora, você por você, esquece dos outros, esquece quem chutou o cachorro, quem deixou de chutar o cachorro, quem pisou no rabo do gato, quem deu um safanão para papagaio. Você por você. Tá bom. Tudo que você tem passado, tudo que você está enfrentando, tá bom. Se você fala que tá bom, tá bom. Alguma coisa tem que acontecer de diferente na sua vida. Não tá bom, não. É impossível você continuar, morrer, entregar a sua vida, você viver o resto dos seus dias numa situação dessa. É possível. Só que assim, você tem que amadurecer a mente, tem que ser diferente, tem que pensar diferente. Você não pode continuar o mesmo. Você sair daqui, voltar para sua casa, daqui a pouco buscar você de novo. Para nós é indiferente. Mas você precisa mudar, colocar a cabeça para funcionar, dizer assim, não, peraí, eu preciso ser diferente. O que é que nós precisamos mudar? Hoje o Ailson falou aqui para nós, aqui, ó. Né? Estava claro, ouvindo, não sei se quem estava aqui, né? Quem estava aqui, amém. Estava aqui, mas o Ailson falou, não sei. O Ailson falou, o cara falou para ele, Ailson, a psicóloga falou para mim e tal, uma situação que acontece na minha vida, e eu achei a situação, eu estava aqui, qual que é a situação? Era relacionamento fora, e qual era o relacionamento? Era buscar lá fora. Então, quem estava aqui escutou ele falar, e eu nem participei e guardei o que ele falou. E é onde bom. Onde que o cara ia? Eles estavam aqui. Quer dizer, não vai lá, vai dar problema se você for lá de novo.
Cara, vocês são, desculpa eu falar, eu posso falar isso, porque eu sou um dos mais velhos que está aqui, menos alguns, mais de idade. Talvez eu sou mais velho que eu sei, então eu posso falar, olha. Vocês querem da vida. O que vocês vão esperar você morrer numa instituição? Não vai mais viver aqui lá fora? Não tem condições de viver mais? O que é impossível para você, que Deus não pode fazer? Fala para mim o que tem, pastor. Mas desde que nós queira. Desde que nós estamos disponíveis para isso daí, não é nada impossível. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, não tem nada difícil. Pedro estava preso, olha aqui. Pedro estava preso, 16 soldados cuidando dele, já tinha matado o diabo, já ia matar ele no outro dia. Deus enviou um anjo lá para tirar ele. Isso não é historinha da carochinha. Isso não é história para pôr dormir, isso é verdade, você está na Bíblia, é Atos dos Apóstolos. Aconteceu isso, cara. Então, como Deus fez na vida do Pedro, Deus pode fazer na sua vida. Como Deus fez na vida da Sara, Deus pode fazer na sua vida. Só que você tem que tomar atitude de mudar a circunstância. O que é que eu posso fazer para mim ser diferente? Para que? Porque se você está num círculo, você não muda, vai continuar a mesma coisa. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo ia para o deserto, se ele fosse reto, era um caminho só. Ficava rodando assim, não saía do lugar. Mas o cachorro vai rápido. Viu o cachorro vai atrás rápido? Então, o que nós podemos fazer para ser diferente? Procurar Deus, cara. Fala com Deus, ora. Se você que está falando aqui, colocando essas músicas de. Não vai acrescentar nada para você, tem que colocar louvor, coloca louvor. Mas eu vou colocar porque não sei nada. Tem internet em casa, coloca uma pregação, vai ouvir palavra, deixa Deus falar com você. Deus quer mudar a sua história. Do jeito que está, não está bom não. Pega as ferramentas que é passado para você, usufrui disso aí, pelo amor de Deus. Você é novo, você tem um futuro pela frente, tem muita vida ainda pela frente aí. Não, mas eu quero ficar assim. Então fica assim então. Né? Mas você pode mudar as circunstâncias. Tem como você mudar. Olha, por mais que você cite uma situação que está incontrolável, por mais que você pense que não tem jeito, tem jeito. Para Deus não há nada possível. Amém? Isso serve para mim. O ouvido mais perto aqui é o meu. Eu tenho que falar isso para mim. Não existe nada possível para Deus. As circunstâncias que a gente passa, a gente olha assim e fala, não tem como. Né? Esses dias eu recebi um recado. Alguém disse assim para mim: ó, o João você vai poder ver só pelo vídeo. Um ano que eu não vejo pelo vídeo. Só pelo vídeo eu poder ver ele. É um começo. Daqui a pouco eu vou poder pegá-lo. Mas só o fato de eu poder ver já é algo possível. Então assim, o que é que eu posso fazer para ser diferente, para mudar tudo isso que está acontecendo na minha vida? Eu não sei que está bom. O que eu posso fazer para ser diferente? Continuar nessa mesma pegada? Que não deu certo? Não, você tem que ver, pesar. Porque assim, deixa eu te falar aqui, ninguém aqui está fora de si, irmão. Ninguém aqui está à base de alguma coisa para não entender o que a gente está falando, que o Arius fala, que o psicólogo fala, que quer passar. Ninguém está fora de si. Não estou falando inglês? Japonês? Não. Irlandês? Não. Batuidês? Não. Não estou entendendo. A gente está na hora de você colocar a cabeça no lugar aí e pensar direito o que eu vou fazer. Porque daqui a pouco, deixa eu te falar, daqui a pouco vai cantar a verdade. Até porque alguns dizem que pensam que estão presos, não está. Mas daqui a pouco você vai embora para sua casa e aí. Quantos dias? Para a gente, não é prazeroso. Hoje o cara me ligou. Me ligou e falou assim: ó, tem que buscar uma pessoa. Quem é a pessoa? Qualquer coisa, falou.
Deus ele quer abençoar a gente, mas só que a gente tem que fazer jus. Né? Não é nem merecer, a gente tem que fazer jus. O que eu posso fazer diferente? Por que Deus foi lá e tirou o Pedro da cadeia que ia morrer no outro dia? A igreja orava. Porque Pedro também cria. Talvez o jeito dele, mas ele cria, acreditava. Sim, como Deus é na vida, não na vida de todo mundo. É aqui. Só o fato de você ir para a praia, você viu que você podia ter morrido, você não morreu? Cada livramento você já vê, a pessoa usar 45 pedras por dia e não morrer, irmão, é alguma coisa que Deus tem na vida dela, é possível. Né? 45, hoje eu vi essas histórias de pessoas que estão próximas, 45 pedras por dia, o cara morreu. Então Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Deus tem algo para fazer, não é possível. Só que para Deus fazer esse negócio, você tem que estar disponível para ele. Agora, olha o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de angústia, decepção, amargura, não consegue perdoar ninguém, não consegue se perdoar. Tem uma das coisas mais ruins que tem na vida do ser humano é quando o ser humano não se perdoa. Aí você quer que Deus abençoe o ser humano, então. De jeito. Não tem como. Então, existe alguma coisa que eu tenho que fazer. Não é eu estar aqui sentado que vai resolver o problema. Ou agora vou ouvir palavra, agora eu sou crente, vou pegar uma Bíblia. É nóis. Não, nada disso. Existem princípios a serem acessados. Perdão, entendimento. Ah, eu não perdoo ninguém. Tá beleza? Então tem que rejeitar. Ah, eu não me arrependo de nada. Ótimo, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Só quem vai para o inferno? Eu. Vai para o inferno quem não perdoa, quem não se arrepende. Infelizmente é a lei espiritual que nós vivemos. Ou você toma tempo e faz o que tem que ser feito, ou senão, irmãos, não tem o que fazer. É o caminho para lá. Mas eu sou legal, não fiz nada para ninguém, tá? Não fiz nada para ninguém. Mas também não se perdoa, não perdoa os outros, não abre o coração para ninguém. Porque da sua história, só quem sabe é você mesmo, ninguém mais sabe. As pessoas muitas vezes tentam até te ajudar, mas não tem como se você não colocar para fora, você não vomitar. Né? Não é vomitar, mas é falar o que te aperta, onde dói, sabe? É aquilo que a gente sempre fala, descobrir qual é a válvula de escape, aquilo que faz você chutar o cachorro. Você sabe que é o que faz você chutar o cachorro, aí você pega e trabalha aquilo lá. Eu sou, eu gosto assim, eu psicóloga. Aí ele falou assim, olha, cuidado. Essa é a válvula de escape. Agora a gente sabe que não faz nada. Está achando que Deus vai descer de cavalo branco aqui para você não fazer? Não vai descer. Deus muitas vezes fala no seu coração. Só que você tem que tomar tempo para você não, peraí. Tem que mudar a situação. Só que a situação, ela não muda por si só. Ela muda a partir do momento que você toma uma atitude. É uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Analisa bem. Não tá bom não. Não tá bom. Você falar que tá bom, você achar que você acaba em casa. Não tá bom. Mas pode piorar. Pô, tá maluco? Né? O Fabrício também falou hoje aqui. Tem gente que não viu nada pior ainda. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora, desce aqui comigo aqui, ó, pra gente terminar aqui, pelo amor de Deus. A sua situação ficar pior que tá pra você. Pior que tá. É isso, não, fala a verdade. Fala pra mim, fala pra você mesmo. É isso que você quer dizer. Pior do que tá. Lembra da minha eleição? Que falava? Agora imagina a situação pior do que essa, porque, olha, deixa eu falar,
A situação é progressiva, incurável e fatal. Só que Deus quer mudar. Deus pode mudar isso. Deus pode fazer ela ficar curável, Deus pode fazer ela deixar de ser fatal, e outra coisa, parar de ser progressivo, para dar uma melhorada. Cada dia que passa, olha, cada dia que passa, gente, você não vai ficar mais novo. Cada dia que passa, vai ficando mais velho. Cada hora que passa, cada minuto que passa. Então, uma situação que você enfrenta, que ela é progressiva, cada vez que passa, ela vai aumentando cada vez mais. Entendeu? Então, você vai deixar a situação ficar pior, se a situação chegar na estaca zero, eu vi alguém falar domingo que tem muita gente que como é que Deus tira a gente do poço? Mais ou menos isso. O que nós podemos fazer para ser diferente? Se a pessoa, se estivesse na sua casa agora, ar-condicionado, quentinho, lá embaixo da coberta, assistindo o Jornal Nacional, daqui a pouco o Brasil vai jogar! O Brasil vai jogar daqui a pouco! Olha aí que legal! Vai na coberta lá assistindo um joguinho quentinho lá, pipoca, esposa do lado, filho, sei lá quem, do lado assistindo o jogo com você, ou você mesmo sozinho. Mudança de vida. A presença de Deus na nossa vida não é você falar línguas, virar cambota, ficar na parede. A mudança de Deus na sua vida é transformação. Não é de dentro fora para dentro, não. É de dentro para fora. Gente, vamos orar. Deus fez na vida do Pedro, Deus pode fazer na sua vida também. Bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.